Encontrei esse fórum há pouco tempo e tenho pensado bastante se devo compartilhar esta história ou não. Ela faz parte da minha família há 40 anos e não quero ser o responsável por arruiná-la. De qualquer maneira, farei o meu melhor. Quando terminarem de ouvi-la, talvez não pareça tão significativa, mas para nós ela nos marcou profundamente. A experiência foi vivida pelo meu avô e por isso dar forma a ela é uma grande responsabilidade para mim. Já faz 1 ano que ele faleceu e esta é a minha maneira de homenageá-lo. Vou chamar meu avô de Francisco para o bem da história. Ele nasceu em um pequeno povoado chamado Esquipata, na Bahia. Ele nos contava que viveu lá a maior parte de sua juventude durante os anos 40. Vivia com sua esposa e filhos em uma casa humilde de barro. Conseguia seu sustento fazendo trabalhos no campo e na construção para quem solicitasse e pagasse bem. Sempre que nos falava desse lugar, não economizava palavras para descrever o quão alegre e pacífico era. Mas, em outras ocasiões, também mencionava uma grande solidão que sentia. Viver em um povoado isolado como o seu podia de vez em quando trazer sentimentos de nostalgia. Além disso, não ajudava que a maioria de seus amigos tivessem ido para a capital em busca de uma vida melhor. Ele também sonhava em ir, mas algo o detinha. Cada vez que a ideia da mudança entrava em sua cabeça, era o medo, o maldito medo, ele dizia. Levaram 12 anos para se juntar aos amigos e abandonar com toda a dor do mundo o povoado e suas raízes. Os milhares de quilômetros de planície verde, que terminavam em morros verdes imensos, podiam ser avassaladores para quem nasceu na cidade. Mas, para os moradores dali, era algo tão comum quanto respirar. E como se o lado dele do campo não fosse suficiente para tirar o sono das pessoas da cidade, o povoado estava cheio de lendas que faziam qualquer um pensar 2 vezes antes de desafiar a força da natureza. Entre os conhecidos do meu povo, falavam-se de diversas criaturas e entidades fantasmagóricas. Essas eram as que rondavam os campos à noite, capturando viajantes desprevenidos que perdiam de vista o único caminho que conectava todas as comunidades. Uma dessas entidades chamava especialmente a atenção do meu avô e de toda a família. Não tinha nome nem se conhecia sua aparência. Alguns até duvidavam de sua existência, pois não havia testemunhas que a confirmassem. No entanto, todos concordavam que tinha uma conexão especial com os animais. Diziam mudar de pele e apenas ao vê-la, a morte estava garantida. Embora na época ainda não fosse convertido ao cristianismo, ele acreditava que se tratava de uma espécie de demônio. Seus pais conheciam pessoas que perderam familiares em circunstâncias misteriosas e sempre o advertiam sobre o perigo de andar sozinho no campo altas horas da noite. Lembro que ele sempre chamava a nova geração de tola pela leveza com que tratavam esses temas. Em uma ocasião, numa sexta-feira, após uma discussão com sua esposa, ele saiu de casa mais cedo do que o habitual. Planejava encontrar-se com um amigo para acertar a compra de um porco. A ideia era ir a uma fazenda localizada quase no fim do mundo onde ele trabalhava às vezes. Era um caminho longuíssimo e ele não podia se permitir chegar tarde de jeito nenhum. Eram tempos muito duros. Montado em seu cavalo, ele se assegurava de levar tudo o que precisava para sobreviver mais um dia no calor intenso que se aproximava. Enquanto amarrava suas bolsas, viu 2 pessoas conversando na entrada de uma das casas. Eram 2 irmãos que ele conhecia muito bem, 2 jovens que nunca conseguiram aprender nada na vida, apesar da ajuda que haviam recebido por anos da parte do meu avô. Era muito estranho encontrá-los acordados tão cedo, sabendo o quanto gostavam de viver às custas dos pais. Um deles, o mais velho, de nome Roberto, estava atrás da porta. José, o mais novo, estava fora. Ambos falavam em sussurros, então meu avô não ouviu bem o que diziam.
Tentou cumprimentá-lo sem fazer muito barulho, pois todos ainda dormiam. Ao ouvi-lo, os dois se sobressaltaram como se tivessem recebido um choque. Meu avô perguntou por que estavam acordados tão cedo, e a resposta ficou gravada em sua memória. Vamos trabalhar. Sem acrescentar mais nada, um se trancou e o outro entrou por um beco, desaparecendo na escuridão. Durante o resto do caminho, meu avô não pensou em outra coisa senão nos irmãos. Passou toda a viagem entretido fazendo piadas sobre eles e contando-as para seu cavalo. Eram rapazes muito atrapalhados. Chegou à porta da fazenda quando o sol começava a surgir. Suas paredes eram de um tom avermelhado que, com os raios do sol, criavam um efeito que hipnotizava meu avô com apenas um olhar. Talvez isso tenha tornado suportável a espera de 1 hora pelo seu amigo Tinhão. Quando este chegou, não discutiram nem trocaram muitas palavras. Apenas trocaram os objetos de valor que tinham. Meu avô trocou um relógio simples, mas quando contava esta história, já não se lembrava o que recebeu em troca pelo acordo. Enquanto esperavam que as portas se abrissem para trabalhar, tentaram fazer conversa. Tinhão não deixava de falar sobre o trato que receberiam do Sr. Roque, o dono da fazenda. Essa era a conversa de todos os dias. Ninguém gostava do patrão. Contudo, ninguém se atrevia a levantar a voz e se rebelar. Limitavam-se a insultá-lo em voz baixa. Isso mudou quando Tinhão começou a falar sobre o quarto privado do velho. Todos sabiam que ele guardava objetos de valor como lingotes de ouro, joias e moedas. À medida que a conversa avançava, ficou mais claro para meu avô o verdadeiro motivo pelo qual Tinhão o havia chamado tão cedo. Quando chegou a vez do meu avô responder, ele disse que sim, sem pensar muito no que poderia acontecer. Ele tinha problemas financeiros há algum tempo. Sua esposa havia dito naquela manhã que já não havia mais nada para comer, e ele precisava arriscar para conseguir um futuro melhor para sua família. Ele precisava de mais dinheiro e o patrão era mão de vaca e não pagava no dia certo. Era uma lógica muito simples, mas o ajudou a se motivar e a ignorar qualquer remorso moral. No entanto, isso não duraria muito tempo. Após pular a cerca com a ajuda de seu amigo, a culpa e a vergonha o preencheram como nunca antes. Era um medo que ele nunca havia sentido, pois sempre foi conhecido como um homem de bom coração, honesto e um exemplo para toda a família e comunidade. Ele sentiu que todo o trabalho para construir essa reputação estava desmoronando. Ainda assim, continuava a repetir para si mesmo que o que fazia não era tão errado, ou pelo menos não tanto. Isso tudo por conta das coisas que o patrão lhe havia feito passar. Quando chegou ao quarto do Roque, abriu uma das janelas com total facilidade e, sem pensar 2 vezes, pegou o primeiro objeto que viu. Rapidamente deixou tudo como encontrou e correu de volta. A adrenalina o fez pular a cerca sem nenhuma ajuda. Tinhão, empolgado, pediu para ver o que ele havia trazido. Meu avô abriu o punho, revelando um pequeno crucifixo de ouro maciço, com uma correntinha também de ouro. Parecia uma espécie de colar. Tinhão, que era cristão, ficou em silêncio, e seu olhar ficou repentinamente sério. Ele disse ao meu avô que poderia ficar com ele, e se sentou para esperar que abrissem o portão. Meu avô guardou o colar no bolso. Eles não voltaram a se falar pelo resto do dia. Todo o tempo que passaram na fazenda, enquanto cavavam sulcos e cuidavam dos jardins, meu avô foi atormentado pela ideia de que o colar caísse do bolso e fosse descoberto. Seus amigos notaram que ele estava tão mal e pensativo que parecia doente, mas era apenas um mal-estar causado pelo medo. Ao final da tarde, meu avô foi o primeiro a montar no cavalo e sair da fazenda. Estava aliviado por ter sobrevivido ao martírio e não esperou que seus amigos o acompanhassem, como de costume. Estava desesperado para chegar em casa o mais rápido possível. No caminho de volta, sentiu um pouco de esperança pelo futuro e começou a fazer planos para empenhar o crucifixo.
pensou que finalmente poderia ir para a capital e dar uma vida melhor à sua família. O sol já havia se posto completamente quando sentiu um sono profundo. Completamente sozinho no meio da imensidão do campo, iluminado apenas pela lua, lutava para não adormecer. O único som que se ouvia no silêncio era o trote do seu cavalo. Mas aquela paz não duraria muito. Ao longe ouviu um som que começou a aumentar. Ao olhar, reconheceu duas luzes que se aproximavam rapidamente do alto do morro. Tremiam e saltavam juntas. Então reconheceu o som das patas de cavalos e começou a golpear o seu cavalo para que avançasse mais rápido. Ele pensou que fossem ladrões e procurou entre suas coisas o revólver que sempre carregava. No entanto, a silhueta das pessoas logo o alcançou, apesar do desespero do seu cavalo que tentava fugir. Neste momento da história, meu avô levantava o cabelo para mostrar a cicatriz que tinha na cabeça e dizia: "Um desses malditos me acertou com um pedaço de pau cheio de pregos na cabeça. Me bateu tão forte que me deixou essa cicatriz." Atordoado pelo golpe, meu avô não percebeu que havia caído do cavalo, que se afastava correndo na escuridão da noite. Um dos homens desceu e se aproximou do meu avô, que pensou que seria morto e tentou lutar, mas o sujeito o segurou e, em seguida, se aproximou o outro para ajudá-lo. Eles o acalmaram com sons semelhantes aos que fazem para os animais e então tiraram as máscaras. Meu avô finalmente se acalmou ao perceber que eram os irmãos de mais cedo, seus colegas. Eles não deixaram que se levantasse quando tentou. Roberto então o advertiu para que parasse de resistir. "Calma, Frederico", disse ele. "Não vamos te fazer mal, só queremos suas coisas, depois as coisas que estão na sua casa." Meu avô lançou vários insultos entre dentes. Louco da vida, viu como pegavam seus pertences e os colocavam nos cavalos. Quando começaram a montar, meu avô finalmente disse: "Vou fazer com que vocês sejam presos. Vocês vão ver, vão para a cadeia." Eles não se importaram com sua ameaça e apenas riram dele. Meu avô jogou uma pedra com tanta força que fez um dos cavalos relinchar. Isso foi o suficiente para que os irmãos saíssem correndo com seus animais. Quando meu avô se levantou e tentou alcançá-los, eles desapareceram em questão de segundos. Meu pobre avô não parou de persegui-los por várias horas, na esperança de alcançá-los, mas suas energias se esvaíram até que só pôde caminhar, ainda gritando insultos para os dois, amaldiçoados, como ele dizia. Abandonado à própria sorte, se protegeu do frio da noite do jeito que pôde. Sabia que, se continuasse no caminho, eventualmente chegaria em casa. Calculou que levaria algumas horas até a entrada do povoado. Meu avô dizia que nunca se sentiu tão mal. Não podia fazer nada. Se corresse, poderia acabar com as poucas energias que lhe restavam, e se voltasse para a fazenda, estaria abandonando sua família. Ele então caminhou como pôde, sem perder de vista o horizonte. Embora a raiva pelo que havia acontecido lhe desse força para continuar, logo começou a notar algumas coisas sobre o lugar onde estava. Os sons do vento, combinados com alguns ruídos de animais, aumentavam seu temor e o faziam tremer mais do que o frio. Tentando aquecer as mãos, encontrou o crucifixo no bolso e o tirou para observá-lo. Meu avô dizia que olhar para o objeto roubado só o deixava mais triste. Uma eternidade depois decidiu lançá-lo longe e caiu exausto. Com o rosto no chão já por algum tempo, ouviu um ruído à distância. Levantou-se imediatamente para ver do que se tratava. O som se repetiu e ele olhou em todas as direções. Era um som suave, como um sussurro, que facilmente poderia ser confundido com o vento, mas havia algo diferente nele. Sentiu que o ruído era provocado por algo vivo. Prestou mais atenção e, finalmente, distinguiu o que dizia. O sussurro chamava seu nome. Frederico,
Frederico. Meu avô se surpreendeu tanto que gritou e se levantou de susto. Perguntou quem estava ali, mas não houve resposta. No meio daquele silêncio, lembrou-se das lendas e das criaturas da noite que sempre teve medo quando criança. "Demônio, deixe-me em paz!" gritou. Em seguida ouviu novamente em seu ouvido: "Frederico." Em seu desespero, lembrou-se do crucifixo que havia jogado fora. Pensou que aquele símbolo significava algo, pelo menos algo bom que protegia as pessoas de seres malignos. Como não era cristão, não sabia o que significava nem como funcionava, mas sabia que poderia lhe dar alguma proteção. Lançou-se ao chão, procurando entre a grama e a terra o colar que havia jogado. Novamente ouviu seu nome, desta vez mais forte: "Frederico, ei Frederico." Finalmente viu o brilho do ouro entre a terra, iluminado pela luz da lua. Pegou o crucifixo e ouviu um último chamado, mas desta vez reconheceu a voz. Era a voz de sua esposa. Meu avô levantou a cabeça e viu diante de si a figura do que parecia ser um homem. Sem mover um músculo, meu avô observou aquela pessoa, que também parecia observá-lo. Não sabia se era um demônio ou um homem perdido no meio do nada, assim como ele. Então viu a figura girar a cabeça, revelando uma longa cicatriz. Depois voltou à posição original. Meu avô dizia que do nada agora se parecia com um burro. Essa visão o paralisou e meu avô só reagiu quando a figura começou a se aproximar. Quanto mais se aproximava, maior a figura se tornava. Também podia ouvir o barulho das patas. Ele agarrou o crucifixo com força e apontou para a figura, esperando que ela parasse. Além disso, gritou para que não se aproximasse em nome de Jesus, Moisés e todos os nomes que lembrava que tinham algo a ver com a Bíblia. Quando aquela coisa não parou, ele correu sem olhar para trás, abandonando o caminho principal sem perceber. Não avançou muito quando tropeçou em uma pedra e caiu em um buraco. Embora não fosse muito profundo, bateu a cabeça com tanta força que desmaiou. Como em um sonho profundo, meu avô me contou que se via olhando para sua casa, pela janela dos fundos. Via sua esposa e filha jantando e conversando alegremente na mesa de madeira velha que ele havia fabricado. Então, do chão, uma chama surgia lentamente, onde começava a surgir mais e mais chamas, que se espalhavam por toda a casa até chegar à mesa. Meu avô gritava e batia na janela, mas ela não quebrava. Enquanto isso, via os corpos começarem a pegar fogo e soltarem gritos de dor. Horrorizado, viu algo por trás das chamas. Na janela oposta estava o homem com cabeça de burro. Essa visão o despertou de repente, encontrando-se dentro do buraco, entre um monte de pedras e lama. Não era um buraco de mais de 2 metros de diâmetro, mas do interior parecia não ter fim. Naquela escuridão total, apenas se via a corrente brilhante do crucifixo pendurada em seu punho. Após recobrar a consciência, meu velho percebeu que a saída não era tão complicada. Quando se preparava para levantar-se, ouviu uma voz que vinha daquela escuridão profunda, dizendo: "Frederico, Frederico." Meu avô olhou para onde vinha a voz e conseguiu ver 2 olhos brilhantes que refletiam a pouca luz que entrava. Eram os olhos do burro, sem dúvida. Ele pôde ver as orelhas, o focinho que sorria sem movimento algum. O resto era um corpo humano nu e peludo. Meu avô não conseguiu se mover e apenas apertava o crucifixo com todas as suas forças. Então a voz voltou a falar. "Você viu sua família? Por que a abandonaste?" Aterrorizado por essas palavras, meu avô começou a falar. "Minha família, como estão? Como está a Maria e a minha esposa?" Meu avô não conseguiu evitar que as lágrimas escorressem de seus olhos, sem poder contê-las. "Tu as abandonaste, Frederico. Agora estão sofrendo por tua culpa." Meu avô, cheio de fúria, começou a gritar que não, que se calasse e que não era verdade. É tua culpa,
continuava repetindo aquela figura. Meu avô agarrou firmemente o crucifixo e o lançou com força em direção àquele ser, gritando: "Vá embora, demônio, me deixe em paz." Então ouviu uma risada que se transformou em gargalhadas. Meu avô voltou para pegar o crucifixo e o levantou para mostrá-lo ao burro, mas em meio às gargalhadas ouviu: "Ele não está contigo. Tu não tens o querido papai dos céus consigo." Ao ouvir isso, meu avô correu para um canto que vinha observando há algum tempo, enfiou as mãos na terra e subiu com todas as suas forças até conseguir sair daquele inferno. Uma vez fora, correu o mais rápido que pôde para se afastar daquele lugar. Sua mente estava angustiada pelas palavras daquela criatura. Meu avô dizia que tentava ignorar, mas nada que saísse da boca daquilo podia ser bom. No entanto, isso não significava que não pudesse ser verdade. A única coisa de que tinha certeza era que o crucifixo o havia protegido e ele não se separaria dele por nada neste mundo. Ouvindo outros casos em que as vítimas nunca voltavam a ser vistas, não duvido que meu avô tivesse toda a razão. Sem ter ideia de onde se encontrava e de quão longe estava do caminho, meu avô caminhou na esperança de encontrar alguém que o ajudasse. Sabia que havia outros povoados próximos aos quais poderia ir, por isso tinha a esperança de acabar em algum deles. Colocou o colar no pescoço e acariciou a cruz, fazendo milhares de preces. Ao chegar ao topo de um pequeno morro, pôde ver à distância um povoado cheio de luzes e de gente que estava acordada, transitando pelo caminho perdido que atravessava o lugar ao meio. Entre lágrimas, beijou o crucifixo e caminhou até a entrada. Sabia a qual povoado estava indo e que um de seus primos vivia lá. A primeira coisa que lhe passou pela mente foi visitá-lo para que lhe desse abrigo. Encontrou a casa no final de uma rua estreita, onde havia muita bananeira. Seu primo vivia sozinho desde que sua esposa havia ido embora com outro homem. De qualquer forma, ele se adaptou bem à vida solitária e até instalou um amplo estábulo na parte de trás da casa, onde tinha 4 cavalos. Bateu na porta por um tempo e, como ninguém respondeu, meu avô decidiu entrar pelo lado do estábulo, confiando que seu primo entenderia a razão. Assim que pulou a cerca, foi recebido por um empurrão. Seu primo o estava ameaçando com uma arma até que percebeu quem era. Pediu desculpas e o ajudou a levantar-se, enquanto explicava que nos últimos dias os crimes haviam aumentado e não se podia confiar em qualquer pessoa. Meu avô não podia evitar pensar nos irmãos que o haviam roubado. Muitas vezes ouvi dizer que uma parte dele ainda estava furiosa com eles, mas outra sentia pena e decepção. Fazendo-o entrar em casa, seu primo perguntou o que ele estava fazendo ao visitá-lo tão tarde e sem avisar. Meu avô, para não parecer louco, apenas respondeu que alguém o estava seguindo e que poderia ser perigoso. Moisés pegou uma arma e imediatamente trancou com segurança as portas e janelas. Já havia lidado com vários casos semelhantes, enfrentando ladrões da região. Sem mais comentários, disse-lhe que os irmãos da família Souza o haviam atacado e que estavam indo para sua casa fazer o mesmo com sua família. Não me surpreende, respondeu seu primo. Sempre foram desse tipo de gente, herdaram isso do pai deles. Em outra ocasião, meu avô havia tentado defendê-los, mas o tempo era crucial e ele preferiu implorar que lhe emprestasse um cavalo. Seu primo respondeu que tudo bem, desde que não o traísse. No momento em que abriu a porta do estábulo, alguém bateu na porta principal. Ambos ficaram em alerta, esperando qualquer coisa. As batidas soaram novamente, só que agora nas paredes. Eram 2 batidas curtas, mas fortes, que fizeram a parede inteira tremer. O primo apontou para o som, mas as batidas mudaram de lugar e se ouviram em outra parede. Meu avô engoliu o terror que sentia e acariciou sua cruz. Então pegou o bastão do pilão e, naquele momento, ouviu as mesmas batidas atrás de si. Vinham da porta do estábulo.
Quando meu avô olhou, viu o rosto do homem burro, sorrindo do outro lado dos vidros da porta. Imediatamente ouviu: Frederico, Frederico. Do susto deu um salto para trás e caiu de costas. Lá está ele, disse seu primo. Este, recarregando sua arma, abriu a porta com um chute e o que encontrou do outro lado congelou seu corpo. Todos os cavalos estavam em suas baias, só que com as cabeças inertes saindo das portas, banhadas em uma poça de sangue. Meu avô sempre me disse que nunca viu uma expressão de terror como aquela em ninguém mais. Foi como se o próprio Moisés, seu primo, tivesse morrido junto com seus cavalos. Moisés soltou sua arma e se deixou cair no chão. Meu avô o viu chorar enquanto se arrastava para acariciar seus animais, como se estivesse hipnotizado. Após um momento de silêncio, ouviu a voz sair do fundo do estábulo. Por que abandonas tua família? Meu avô, com a voz trêmula, gritou para que se calasse, que o deixasse em paz, e então levantou o crucifixo. Quando fez isso, uma gargalhada ecoou à distância. É tua culpa. É isso que queres? Que sofram. Diga-me o que queres, Frederico. Tentando ignorá-lo, meu avô se levantou do chão, pegou a arma que seu primo havia deixado e a escondeu em suas calças para voltar à rua. Havia uma pequena igreja na praça central do povoado que ele nunca havia visitado. Sabia que seu primo era cristão e a visitava frequentemente, então pensou que talvez fosse bem recebido por aqueles que estavam lá dentro. Ao chegar, encontrou uma senhora na porta e perguntou, com a pouca voz que lhe restava, se havia alguma maneira de falar com um sacerdote, que era uma questão de urgência e queria vê-lo pessoalmente. A princípio, a senhora se recusou, mas ao saber que era parente de Moisés, mudou de ideia. Disse-lhe que entrasse e esperasse em um dos bancos. Dentro daquela igreja, sentiu-se mais seguro do que nunca, vendo a cruz gigante e o Cristo pendurado nela. Após alguns minutos, a senhora voltou acompanhada por um homem idoso, vestido com camisa e calças folgadas. Meu avô o havia imaginado diferente, mas não teve dúvidas de que era quem procurava. Quando se sentaram para conversar, meu avô contou sobre o demônio que o havia perseguido a noite toda. O padre não o interrompeu até que ele terminasse de contar tudo. No final, disse que estava feliz por ele ter chegado à casa de Deus, são e salvo, e por ter tido a coragem de pedir ajuda. Também lhe fez saber que o que estava vivendo era comum entre os habitantes e que com a bênção correta poderia se libertar daquele ser. Meu avô se alegrou ao ouvir isso, mas seu sorriso desapareceu quando o sacerdote disse que precisava fazer contato com o demônio primeiro. Diga-me, filho, há maneira de invocá-lo aqui? Ele está contigo? Pode vê-lo. E assim o encheu de perguntas o padre, e meu avô, sem saber muito bem o que fazer, levantou-se e agarrou o crucifixo. Pensou que por alguma razão o burro achava graça ele ter aquilo. Sempre zombava quando lhe mostrava. Zombava de que havia roubado. Parado frente ao sacerdote, o levantou e esperou que algo acontecesse. E como imaginou, uma risada macabra começou a se ouvir, ecoando por todo o interior da igreja. Olhando para o padre, ele se certificou de que ele também tivesse ouvido. O padre confirmou, e naquele momento seu olhar desviou para as costas do meu avô. Em um segundo, sua expressão mudou de séria para uma cara de horror. Com a mão trêmula, apontou para algo enquanto balbuciava como se tentasse dizer algo. Meu avô, consternado pelo olhar do sacerdote, não se atreveu a virar. Ele fechou os olhos e ouviu o sacerdote dizer com voz trêmula: Meu Deus, meu Deus. Meu avô virou lentamente em direção ao altar e o que viu nunca conseguiu tirar da cabeça. Na cruz, o Cristo crucificado havia perdido a cabeça e em seu lugar estava a cabeça de um burro sorrindo, respirando como um ser vivo. O padre correu cambaleando até um canto da igreja e trouxe um recipiente cheio de água benta. Começou a lançar água benta na figura profanada de Cristo.
saia daqui, eu ordeno!" A risada daquela criatura não parava e chegou ao ponto em que o sacerdote ficou sem forças e, como se sua alma tivesse abandonado o corpo, caiu no chão. Mais uma vez, aquela criatura começou a falar com ele. "Abandonar sua família? Isso é o que você quer?" "Quero que vá embora", respondeu meu avô. "Sua família sofre, Frederico." Cansado da voz, ele procurou a arma em seus bolsos e decidiu atirar na estátua, mas quando levantou os olhos novamente, ela havia voltado ao normal. Na entrada, um jovem o viu apontando a arma e gritou com todas as suas forças: aqui está o que saiu da casa de Moisés." Meu avô lembrou que esqueceu de fechar a porta principal e saiu por outra que estava nos lados. Enquanto se esgueirava pelos becos entre as casas, tentou cobrir o rosto para que não o reconhecessem. Quando chegou à rua, encontrou um jovem alimentando seu cavalo. Segundo meu avô, o rapaz parecia simpático e, com muita pena, fez o que tinha que fazer. Correu em direção ao jovem e deu um forte golpe em sua cabeça que o deixou inconsciente no chão. Tentou acalmar o cavalo para montá-lo e viu que o grupo que o perseguia estava se aproximando. Alguns estavam a cavalo e outros a pé. Conseguiu subir e de um golpe lançou o cavalo para fora do caminho, pensando que poderia despistá-los na escuridão. Embora tenha estado assim por um bom tempo, podia ver algumas luzes o perseguindo. Isso não importava para ele. Continuou até que nenhuma luz fosse visível. Já cansado, avançou sob a chuva que começou a cair. Isso era suportável, desde que o burro não aparecesse. Tudo o que desejava era descansar, mas para sua má sorte voltou a ouvir aquela risada que vinha de todas as partes ao mesmo tempo. Em seguida, passos de cascos se aproximaram e pararam na frente dele. Quando meu avô levantou a cabeça, havia um burro comum olhando para ele. Por um momento não soube o que pensar, até que o animal abriu a boca e disse o nome dele. Meu avô já estava cansado de tudo, não aguentava mais aquele tormento. Seu tempo acabou. Agora que terminou, diga-me, o que você quer? Então meu avô, sem hesitar, respondeu: quero salvar minha família. Quero pegar esses malditos que me roubaram. Muito bem, disse o animal. Confie em mim. Feche os olhos. Meu avô bocejou, fechou os olhos e deu um golpe no cavalo para que avançasse. Ele me disse que em um segundo suas forças se recuperaram e o sono foi desaparecendo aos poucos. Sentia-se tão vivo que até o medo havia sumido. Continuou avançando com os olhos fechados, confiando na palavra daquela criatura. Deixando-se levar pelo cavalo, que começou a correr em alta velocidade pela planície. Permaneceu nesse estado por um tempo que lhe pareceu uma eternidade, mas no final valeu a pena. Em um ponto sentiu que o cavalo pisava em um terreno diferente e familiar. Era o terreno pedregoso. A partir daí, pôde guiar o cavalo até sua casa sem abrir os olhos, como o burro havia ordenado. Desmontou e caminhou ao redor de sua propriedade, esperando algum som que denunciasse os irmãos. Aproximou-se da porta dos fundos e encostou o ouvido na porta. Conseguiu ouvir alguns passos se movendo devagar pela casa. Reunindo coragem, abriu a porta e a jogou contra a parede. Apontou para a primeira coisa que viu se mexendo, mas percebeu que era sua esposa preparando o jantar. Ela, que era difícil de surpreender, sobressaltou-se um pouco ao ver a arma apontando para ela. Meu avô abaixou a arma imediatamente e perguntou se ela estava bem, onde estava Maria, sua filha, e também os irmãos. Ela não entendia, apenas tentava acalmá-lo. Meu avô, ainda com os olhos fechados, contava o que havia vivido entre lágrimas. Então ouviu o galope frenético de cavalos se aproximando em alta velocidade. Correu para a porta, recarregou a arma sabendo perfeitamente de quem se tratava. Pela janela, viu os dois irmãos a poucos metros tossindo de tanto rir.
Meu avô esperou que chegassem à porta para surpreendê-los. Um dos irmãos bateu e gritou: "Maria está acordada?" Com isso, meu avô saiu de um salto apontando sua arma. João estava apavorado. "O que você queria dizer à minha filha, desgraçado?" disse ele sem parar de apontar. "Nós estávamos apenas brincando, não é, João?" João, que era o mais intimidado pela arma, não disse sequer uma palavra, apenas assentiu. Meu avô, com os olhos fechados, se aproximou deles e os fez avançar até o meio da rua. "Ajoelhem-se aqui, demônios." Os irmãos se ajoelharam e começaram a chorar. Vários vizinhos saíram para ver pelas janelas o que estava acontecendo. Sua esposa, vendo o que estava prestes a acontecer, tentou raciocinar com meu avô. Dizia que eram apenas dois meninos que não sabiam o que estavam fazendo. Mas meu avô não parava de apontar para suas cabeças. Meu avô contava que naquele momento não ouvia nada. Era como se houvesse algo dentro dele. Queria matar os dois, mas algo o deteve. Não soube dizer se foi sua esposa ou apenas o choro dos rapazes. De qualquer forma, ele se alegrava por não ter manchado as mãos de sangue. Assustava-se ao pensar o que teria acontecido se tivesse feito o contrário. Finalmente, meu avô abriu os olhos e estava consciente do que estava acontecendo. Ele me contava que, no momento em que abriu os olhos, sentiu como se estivesse prestes a morrer. A culpa o inundou e ele compreendeu qual era a verdadeira intenção do demônio e até que ponto ele havia se rebaixado. Cansado de tudo, caiu no chão e não lembrava mais do que aconteceu naquela noite. Os dias seguiram e passaram normalmente. Ele passou os primeiros dias trancado em seu quarto, deitado em sua cama, sendo cuidado por sua esposa e filha. Embora ele tentasse contar o que havia acontecido, elas mudavam o assunto ou simplesmente se afastavam. Ninguém acreditava no que ele dizia e não queriam que aquelas más energias permanecessem na casa. No entanto, meu avô não deixou de contar a história aos seus amigos mais próximos, mas sempre recebia zombarias. Nunca conseguiu convencer ninguém. Eu faço questão de acreditar nele, pelo menos para honrar sua memória de alguma forma. Os irmãos desapareceram dias após o encontro com meu avô. Dizia-se que, assim como ele, eles se isolaram em casa por vários dias. Ninguém sabia como conseguiam comida ou sustento. Um dia, o pai dos rapazes os visitou de surpresa. Não estava ciente dos rumores que corriam sobre os dois serem delinquentes. Quando não os encontrou dentro, chamou as autoridades locais, que eram quase inexistentes naquela época. Apesar de muitas pessoas se unirem à busca, não conseguiram localizá-los e os declararam mortos. Cerca de um mês após o ocorrido, um velho que vivia sozinho na encosta de um morro os encontrou em sua fazenda. Foi numa manhã em que saiu para alimentar os animais. Ali os viu, os dois homens sem roupas, barbudos, realizando atos nojentos com os burros. O senhor teve vontade de acabar com eles no ato. Só não o fez pelo fato de reconhecer um deles como os desaparecidos que estavam sendo procurados na região. Quando a polícia os interrogou pelos crimes de que eram acusados, não conseguiram tirar deles mais do que balbucios e algumas frases. Meu avô, ao saber do ocorrido, não deixou de chorar pela perda, pois no fundo sabia o que havia acontecido com eles. Tentou visitá-los um dia após vários anos, mas soube que já haviam falecido. Após algum tempo, fez a viagem que há tanto tempo sonhava até a capital, só que em circunstâncias muito diferentes. Apesar de tudo, conseguiu um bom trabalho e não teve que passar por dificuldades sérias na vida. Convertido ao cristianismo, como mencionei antes, nunca deixou de contar essa história. Acho que sou o último a quem contou essa história pessoalmente. Por isso quis registrá-la neste relato. Antes de falecer, ele nos pediu a muitos de seus filhos que não tirássemos por nada do mundo o crucifixo que ele usava no pescoço. O burro, embora ele contasse com humor,
Sei que deixou uma cicatriz profunda que nunca chegou a cicatrizar completamente.